Meu nome é Aldo Eusébio, do Manual do Conhecimento. Na técnica de som e edição de imagem, Cleiton Diles. Hoje vamos falar sobre a história de peixinhos em Olinda, Pernambuco. Curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo para que possamos trazer mais conhecimento para vocês. Peixinhos é uma localidade muito antiga e seu povoado surgiu por volta da segunda metade do século XIX, antes chamado de Peixinho. Estas terras pertenceram a Jerônimo de Albuquerque, que fundou o engenho de açúcar Nossa Senhora da Ajuda, que depois se transformou em Engenho Velho e Forno da Cal. A origem do nome Peixinhos tem tudo a ver com o rio Beberibe, que corta o duplo bairro e que até 1832 suas águas eram tão limpas que abasteciam a população de Olinda e do Porto do Recife, com as suas águas potáveis, produção de peixes historicamente pequenos. No início do século XX, Peixinhos foi dividido em dois: o Peixinhos do Recife, pequeno e privilegiado, com matadouros, bondes elétricos e trolebus. O Peixinho de Olinda, gigante, desafiador, o bairro do Coturno de Santa Maria, do Fosfato, da Feira Livre, que já foi a maior da região metropolitana do Recife e do Caíque. Tudo começou com a chegada do Donatário Duarte Coelho Pereira, o primeiro governador de Pernambuco, em 1535, para assumir a capitania de Pernambuco. As primeiras providências do Donatário foi povoar as terras da capitania. Por isso, combateu os índios, expulsando-os de suas terras. Concretizando o fato, Duarte Coelho começou a doar as terras aos nobres portugueses que o acompanharam na sua viagem, através das Seis Marias. No período colonial, a legislação fundiciária permitia que o governante cedesse pequenas ou grandes parcelas de terra de acordo com a sua posição ou prestígio que o indivíduo ocupava na sociedade, sendo de forma definitiva ou revogável, de acordo com a legislação fundiciária. O processo era feito por meio de avisos, resoluções administrativas, cartas de doações, bem como textos de ordenações. Jerônimo de Albuquerque fundou em 1542 um dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar de Pernambuco, denominado de Engenho Nossa Senhora da Ajuda. Para alguns historiadores, o primeiro de Pernambuco, Jerônimo de Albuquerque, era cunhado de Duarte Coelho, que era casado com a sua irmã Brites de Albuquerque. Ganhou vasta extensão de terras em Seriaém, Paulista e Olinda. Jerônimo de Albuquerque, ao receber as terras, logo cuidou de desbravá-las. E numa dessas investidas, que defrontou com os índios tabajaras, no dia 2 de janeiro de 1547, no confronto, Jerônimo de Albuquerque levou uma flechada e perdeu um dos olhos. Fora de combate, ele foi capturado pelos tabajaras e levado para a aldeia. Como prisioneiro, na aldeia foi julgado e condenado à morte pelo cacique Uirá-Ubi, que significa Arco Verde.
mas graças à intervenção da filha do cacique, a índia chamada Tabira, que apaixonou-se perdidamente pelo prisioneiro e o quis como marido, Jerônimo foi poupado e casou-se com Tabira. O enlace selou a paz entre os índios tabajaras e os colonizadores portugueses. Após o casamento católico, Tabira foi batizada e passou a se chamar Maria do Espírito Santo Arco Verde. Tiveram 8 filhos. Depois deste episódio, Jerônimo de Albuquerque recebeu o apelido de O Torto. Jerônimo de Albuquerque faleceu em 25 de fevereiro de 1583 e foi sepultado na Capela Nossa Senhora da Ajuda, no Engenho Velho. Documentos do início do século XVII revela que onde mais tarde surgiria o povoado de Peixinhos pertencia às terras do Engenho Velho e que depois passaria a chamar-se Forno da Cal. A área era gigantesca. Para se ter uma ideia de sua dimensão, nestas terras atualmente ficam os bairros de Peixinhos e o bairro de Homônimo, parte de Aguazinha, Vila Popular, Salgadinho, Jardim Fragoso, todo o Jardim Brasil, Ouro Preto e Cidade Tabajara. Em 15 de março de 1610, era batizado na ermida do Engenho Velho Domingos Fernandes Calabar, que seria o homem mais odiado pelos portugueses durante a ocupação holandesa a Pernambuco. Calabar foi de grande importância para os holandeses, que não conheciam a região invadida e vinham levando desvantagens nos combates com os lusos brasileiros. Calabar, que odiava os portugueses e conhecia todos os atalhos do litoral, se debandou para o lado dos batavos. A partir daí, os holandeses começaram a levar vantagem sobre os lusos brasileiros, consolidaram a conquista durante 24 anos. No período holandês, 1630 a 1654, eram conhecidos como Engenho Velho ou Forno da Cal. O relatório do comandante holandês Adriano van der Dusen, o serviço da Capitania das Índias Ocidentais de 1639, revelam que o Engenho Velho ficava próximo a Olinda. Referia à Cidade Alta e pertencia ao português Manuel Álvares, que era conhecido como Deus dará, por trazer mantimentos e soldados, e que lá funcionava o forno de cal. Por volta da década de 1660, o religioso da Irmandade Católica de São Felipe Neri, os oratorianos, fundaram sua congregação em Forno da Cal, que além de outros bens, receberam diversas porções de terras durante anos. Em 1676, Olinda é elevada à categoria de cidade no final do século XVII e início do século XVIII. O Forno da Cal se encontrava nas mãos do capitão-mor José de Sá de Albuquerque, um dos descendentes de Jerônimo de Albuquerque. Neste mapa do Pântano de Olinda, no século XIX, vê-se a vala da água potável construída por Niemeyer em 1855, vindo do sítio dos Craveiros, Ponto Vermelho, até o Varadouro, Ponto Azul.